especialista em gerontologia, mestre em ciências da saúde aqui pela UFAC, e veio falar um pouco hoje sobre a saúde do idoso, as ações da área técnica da Senza de Rio Branco, e debater um pouco sobre essa temática importante, demandada na nossa página de telesaúde, através das solicitações de temáticas, de web palestras. Então, Val, seja bem-vinda e boa web. Boa tarde, eu agradeço em primeiro lugar o convite, principalmente ao Dr. Rodrigo, e nós hoje estaremos aqui nesta tarde falando um pouquinho do que a área de saúde do idoso município de Rio Branco tem realizado durante esse tempo em que ela foi instituída. A área de saúde do idoso no município de Rio Branco, ela foi implantada em 2005, e aí com a proposta de estar voltada para uma qualidade do serviço de saúde, principalmente da família, com o público idoso. Então, ao longo desses anos, ela vem tratando sobre este assunto da saúde do idoso, melhorando as condições e qualificando os profissionais de saúde. O principal objetivo da área é de promover, manter ou melhorar a qualidade de vida e a autonomia do idoso, e dando uma ênfase especial ao idoso frágil ou sofrendo de incapacidade. Nesse sentido, ela permite que permaneça em seu meio natural, ou seja, na sua família, respeitando essa dignidade. Diante desse objetivo, a nossa população idosa em Rio Branco, pela estimativa do IBGE, ou seja, para a projeção de 2019, nós temos hoje, somente em Rio Branco, mais de 28 mil idosos, 28.143 idosos no nosso município de Rio Branco. E a gente tem seguido a tendência nacional de um crescimento ao longo dos anos. Para a gente ter uma ideia, em 2010, a estimativa, ou seja, o IBGE já dizia que a gente tinha 23 mil. Então, a gente teve um salto até considerável, ocupando 6% mais ou menos da população de Rio Branco. Nossa secretaria ela está organizada em segmentos de saúde. Hoje nós temos atualmente 12 segmentos de saúde, onde esses 12 segmentos de saúde estão vinculados, ou seja, as unidades de saúde básicas estão vinculadas a esses 12 segmentos, que são 56 unidades básicas. Dessas unidades básicas, nós temos 72 equipes de estratégia de saúde da família. E a abrangência de atenção primária, atenção básica, é em 75%, e de equipe de saúde, e 69% de atenção básica. Aqui estão distribuídas todas as nossas unidades de referência de atenção primária. Nós temos 2 distritos, existem unidades no primeiro e no segundo distrito, assim distribuída. Temos o Cláudia Vitorino, onde dentro dessa unidade nós temos uma equipe de NASF, com uma psicóloga regulada, o Hidalgo de Lima, também com a psicóloga, Rosângela Pimentel, lá na área do Calafate, com a psicóloga, Rony Meirellen, com o NASF, também psicólogos, o São Francisco, Ari Rodrigues, Eduardo Asmar, Souza Araújo, Vila Ivonete. Nessa unidade nós temos 2 psicólogas, no Deusimar Pinheiro e na unidade de saúde da família Maria Barroso, que fica ali pela Baixada da Sobral. Além dessas, nós temos a Policlínica Barral e Barral, onde são ofertados vários serviços de saúde. E dentro também da Policlínica Barral, estamos iniciando um NASF com 2 psicólogas. Então, todos esses serviços são utilizados tanto pela população e, em especial, pela população idosa do nosso município de Rio Branco.
Além desse serviço, nós temos os serviços gerais, né? É um centro de apoio diagnóstico, análise clínica, centro de apoio diagnóstico de imagem, centro especializado em odontologia, consultório na rua, programas de agente comunitário de saúde, equipes de saúde bucal, unidade de acolhimento, núcleo de apoio à saúde da família, o NASF, como já falei, academias de saúde, centro de regulação, farmácia popular, centro especializado em assistência farmacêutica, onde dentro desse centro é dispensado alguns medicamentos, principalmente para osteoporose e Parkinson, e a maioria desses públicos são idosos, centro de atenção psicossocial, CAPS 2, SAMA-1 e unidade de vigilância. A gente percebe que a população idosa ela perpassa todos esses serviços que nós temos no nosso município. A área técnica, ela tem o cuidado de trabalhar baseado nas leis, né? Nós estamos baseados na Lei Nacional do Idoso, que é a Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994, na Política Nacional do Idoso, através da Portaria 2528, de 19 de outubro de 2006, no Estatuto do Idoso, que reforça esses direitos à pessoa idosa pela Lei 10.041, de outubro de 2003. E também na Política Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Nós fomos o 10º município a nível Brasil a ter uma política específica para a pessoa idosa. E essa política ela é de 19 de maio de 2008. Diante de toda essa base legal, além disso, nós temos um plano municipal. E dentro desse plano municipal, existe o Plano Anual de Saúde do Idoso, onde constam metas que a gente trata com as equipes de saúde para alcançar algumas metas com o objetivo principal de alcançar os nossos idosos, promovendo qualidade de atendimento a esse idoso através das equipes de saúde e também atendendo às suas necessidades em saúde. Também nos baseamos nessas diretrizes, né, nacionais de saúde da pessoa idosa, que são elas um envelhecimento ativo e saudável. Diante disso, nós temos alguns grupos de idosos que trabalham tanto atividade física como outras atividades que a gente vai verificar mais à frente. Atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa. Nós temos várias áreas técnicas na nossa Secretaria de Saúde, e dentro dessas áreas a gente tenta trabalhar integralmente, com a saúde mental, saúde do homem, saúde do idoso, as doenças crônicas e as outras que perpassam pelo público idoso. A saúde do adolescente, a saúde na escola, também a gente aborda assuntos referentes à pessoa idosa. Outra diretriz é o estímulo às ações intersetoriais. Aí nós entramos com as outras instituições, assistência social, Ministério Público, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Associação Brasileira de Alzheimer e outras instituições que nós encontramos ao longo do nosso processo. E outra diretriz é o fortalecimento do controle social. Essa diretriz ela é muito importante porque é um momento em que o idoso tem vez e tem voz e participa desse processo, principalmente nas conferências. Nós também, dentro das nossas metas do plano anual, nós temos fórum de discussão de saúde do idoso para o idoso. Então, nós reunimos esse grupo de idosos na unidade e tratamos dos direitos do idoso para que ele possa conhecer e exigir que seja cumprido os seus direitos. E, por fim, um incentivo a estudos e pesquisas. Nós recebemos acadêmicos das instituições de nível superior e sempre incentivando essas pesquisas no que se refere à pessoa idosa. E atualmente nós temos muitos estudos sendo executados no nosso campo de pesquisa com a pessoa idosa. E isso é gratificante para a gente.
Quanto às diretrizes para o cuidado da pessoa idosa no SUS, nós temos a proposta do modelo de atenção integral, que tem por objetivo orientar a organização do cuidado ofertado a essa pessoa idosa no âmbito do SUS. Além disso, a implantação da linha de cuidado. Essa linha de cuidado, atualmente, ela está em processo de implantação. Nós estamos com um projeto piloto, que a gente vai estar dentro de uma unidade de saúde, utilizando o instrumento principal, que é a caderneta de saúde da pessoa idosa, tentando alcançar em 100% o idoso daquela unidade e, através dessa experiência, nós iremos estar implantando essa linha de cuidado, escrevendo essa linha de cuidado, que ela tem como proposta de estratégias para fortalecer a articulação, a qualificação do cuidado e a ampliação do acesso da pessoa idosa aos pontos de atenção das redes de atenção à saúde. A gente tem hoje a nossa rede ainda fragmentada, falta uma comunicação melhor para que esse idoso possa seguir nesse fluxo e ser atendido e ser resolvido as suas necessidades. E é para isso que nós estamos trabalhando constantemente, discutindo essa linha de cuidado entre os níveis de atenção, justamente para quando esse idoso precisar, ele possa percorrer por esses níveis de atenção sem nenhum gargalo. Nós, como área técnica, nós utilizamos alguns instrumentos para avaliar a funcionalidade da pessoa idosa. E isso levando em consideração o que a política traz. Ela traz como principal a manutenção dessa funcionalidade do idoso, porque nós entendemos que quando o idoso tem a sua funcionalidade preservada, ele vai ser um idoso com autonomia, com independência, ele vai ser um idoso em que ele vai estar envelhecendo com qualidade de vida, não precisando de alguém para cuidar dele diretamente. E aí, alguns instrumentos que nós utilizamos, a principal é a caderneta de saúde da pessoa idosa, que nós consideramos um instrumento de cidadania para o idoso. Ela faz uma avaliação multidimensional desse idoso e, em cima disso, nós temos alguns instrumentos que a caderneta traz de reflexo. A avaliação básica de saúde de vida diária, a avaliação instrumental da vida diária do idoso, a escala de depressão geriátrica, o mini exame do estado mental desse idoso. Então, diante da caderneta, é através dela que nós estamos aplicando os outros instrumentos para que possamos estar verificando como está essa capacidade funcional desse idoso, se ele está perdendo essa capacidade e o que nós, como atenção básica, diante dos resultados, podemos fazer para melhorar essa situação desse idoso. E a área técnica, ela desenvolve algumas ações específicas, né? A área é composta por mim, e eu tenho hoje a doutora Milagros 2 dias na semana junto comigo, trabalhando no apoio técnico, com qualificação, oficinas para os profissionais de saúde dessas unidades básicas de saúde. Essa qualificação ela tem 4 etapas distintas e a gente entende que, alcançando essas etapas com cada equipe de saúde, nós podemos melhorar essa qualidade desse atendimento. A primeira etapa é a qualificação na caderneta, no preenchimento correto dessa caderneta. A segunda etapa é a qualificação naqueles instrumentos de avaliação, depressão, cognição e avaliação de vida diária do idoso. E o terceiro momento é aquele momento em que a doutora, o especialista, a doutora Milagros, ela vai, junto com o médico, fazer o matriciamento através de consulta compartilhada. É um momento em que o médico da unidade de saúde tem a oportunidade de retirar dúvidas, de ver na prática como ele deve atender esse idoso, qual o olhar específico que ele tem que ter com esse idoso e até porque evita que esse idoso seja encaminhado indevidamente para os outros níveis de atenção.
Existem algumas situações que a própria unidade de saúde pode estar solucionando o problema que o idoso tem apresentado ali. Então, esse é um momento rico, é um momento em que as equipes têm essa oportunidade de estar tendo e vendo a prática do serviço específico e com a especialista. O quarto momento é um circuito de saúde em que a gente chama uma quantidade específica de idoso e faz a mesma ação, aplicando os instrumentos, aplicando a caderneta de saúde do idoso e, através disso, no final dessa etapa, a gente senta com a equipe e discute quais foram os principais problemas encontrados com esse idoso desse território. E assim a gente vai discutir e planejar ações específicas daquela população ali, daquele território, para melhorar a condição de saúde dessa pessoa. São 4 momentos que eu considero rico e que a gente tem feito desde o ano de 2018 a cada equipe de saúde, ou seja, a gente vai em loco, junto com a equipe de saúde, trabalhando esses processos de qualificação. Outra ação que nós desenvolvemos é o acompanhamento, o monitoramento de ações de saúde da pessoa idosa nas unidades de saúde. Através do nosso plano municipal, nós discutimos com a equipe de saúde quais são as ações que a equipe pode estar desenvolvendo dentro da unidade de saúde ou fora, assim como ela bem quiser, né? Às vezes a equipe de saúde leva os idosos para fora da unidade de saúde e trabalha rodas de conversas, trabalha uma temática específica. Então, a gente está sempre junto com a equipe de saúde nesse planejamento de ações e também monitorando essas ações de saúde. E as equipes elas têm respondido positivamente a esse acompanhamento e a gente tem conseguido alguns resultados também benéficos, né, positivos. Outra ação é o incentivo às unidades para a formação de grupos de idosos, porque a gente entende que é uma estratégia que tem promovido qualidade de vida para os idosos. A gente tem relatos de idosos que saíram de um quadro depressivo, do isolamento, tem idosos que melhoraram as condições crônicas dele, porque dentro desse grupo ele vai ter palestras, rodas de conversa que vai estar orientando como ele deve tomar a sua medicação correta, a alimentação correta, e o que ele deve fazer e contribuir junto com a família para melhorar essa condição de vida dele e de saúde. Então, hoje, atualmente, nós temos em torno de 23 grupos de idosos, ou seja, são 23 equipes que aderiram, né, a essa proposta, essa estratégia de formar grupos permanentes dentro das unidades de saúde. Existe grupo que se reúne uma vez na semana, existe grupo que se reúne uma vez ao mês, de 15 em 15 dias, então vai depender da dinâmica da unidade de saúde e da equipe de saúde com esses grupos de idosos. Mas a gente considera que é uma estratégia que tem trazido resultados também positivos na saúde do idoso. Outra ação é o incentivo às equipes de saúde para adesão a algumas campanhas preventivas, né? Hepatites, nesse mês de setembro amarelo, a gente tem realizado muitas abordagens com o idoso na questão do suicídio, que a gente sabe que há um número considerável de idosos que já tentaram suicídios, a gente tem alguns casos que são idosos, e principalmente a questão da depressão, que ela é muito forte na pessoa idosa. E também a adesão à vacinação, a gente também aborda muito dentro dos grupos de idosos, essa adesão do próprio idoso às vacinas que são previstas para ele, né, principalmente da influenza. Outra ação pontual que a área técnica também desenvolve é realização de ação em datas pontuais. E uma data pontual que a gente considera importante é o Dia Nacional do Idoso, que é no dia 1º de outubro. Então, a gente planeja também, junto com as equipes de saúde,
esse dia. Na verdade, a gente começa sempre uma semana antes. Neste ano, nós estaremos começando a partir do dia 24 de setembro, onde a gente realiza dentro das unidades de saúde ações, palestras, passeios com os idosos. E no dia 1º, nós agregamos alguns grupos e levamos para um espaço que aqui em Rio Branco é o Horto Florestal, e nós promovemos caminhadas com o idoso, incentivando a prática de atividade física. E nesse evento, nós temos valorizado esse idoso, a gente medalha todos os idosos para incentivar eles se sentirem importante e parte desse processo. Outra ação que nós desenvolvemos como área técnica são as visitas domiciliares. Nós recebemos algumas solicitações específicas e nós realizamos essa visita domiciliar. E nessa visita vai eu e a doutora junto com a equipe de saúde de referência, justamente para a gente deixar referenciado esse idoso, aquela equipe de saúde ali que deve estar atendendo, dando continuidade desse cuidado. Então, são algumas visitas específicas, que são de demandas mais emergenciais. Outra ação que a gente tem como carro-chefe e específico da Secretaria Municipal de Saúde é o programa Cuidar Mais Idoso, que é o matriciamento que eu havia falado anteriormente. Esse matriciamento e consulta compartilhada com esse especialista. Esse programa é um programa específico da Secretaria Municipal de Saúde, onde tem esse objetivo de estar mais próximo das equipes de saúde, junto com o especialista, qualificando esse especialista para que ele possa dispensar um atendimento mais qualificado. Outro projeto que nós temos como área técnica é o projeto de abordagem terapêutica, que faz parte até das PICs, né? Que é a musicoterapia, através de um coral de idosos. Hoje nós temos um coral fixo, ativo, que se encontra na Policlínica Barral e Barral, onde é composto por mais ou menos entre 30 e 35 idosos, em que, através da musicoterapia, a gente já consegue ver melhoras na condição de saúde desses idosos, né? Muitos chegam para a gente e falam que tem melhorado a condição de saúde dele, aquele idoso que outrora era isolado, ele hoje faz parte do coral, e dentro desse processo ele tem melhorado a sua relação tanto social quanto a relação familiar e também as condições de saúde, principalmente de quadros depressivos. Nós ofertamos também oficina de arte-terapia através de pintura em tela, pintura em tecido, que a gente entende que isso também é uma ação que promove qualidade de vida, promove saúde do idoso. E a gente faz uma experiência com esses idosos que participam dessa oficina. Nós aferimos a pressão dele e a glicemia antes dele entrar na oficina, e aí a gente passa mais ou menos uns 20, 30 minutos, afere de novo, e quando termina a oficina, nós aferimos de novo. E a gente tem tido resultados muito positivos no sentido de melhora dessa pressão, dessa glicemia, no decorrer do processo das oficinas. Outra ação que eu já falei, que é o Circuito de Saúde para os Idosos. Nós realizamos planejamento junto com a equipe de saúde e levamos diversos serviços de saúde para esse idoso. Desde a estratificação da avaliação funcional, estratificação de risco para as doenças crônicas, e até a próxima ação que nós realizamos, que é a auriculoterapia. Nós estamos iniciando esse trabalho com auriculoterapia com idosos, e a gente tem visto melhoras, né, consideráveis em alguns casos, principalmente nas dores articulares, dores crônicas, tem tido essa melhora após a auriculoterapia nos idosos. E, por fim, a gente também tem o cuidado de trabalhar com as famílias, no sentido de fortalecer os seus vínculos,
na perspectiva de torná-las sujeitos, né, do processo de promoção, proteção, prevenção e recuperação da saúde do idoso. A própria lei, através do Estatuto, fala que a família é a primeira instituição responsável pelo idoso. E diante disso, nós como saúde não podemos fechar os nossos olhos, tratar o idoso, acompanhar o idoso e se a família não estiver inserida. Principalmente quando é aquele idoso que precisa de um plano terapêutico singular, onde todos têm responsabilidade no cuidado. Então, a gente trabalha bastante a família nesse sentido, que ele também faz parte desse processo, que ele faz parte do processo de formação, de promoção, de proteção e prevenção dessa saúde desses idosos. Aqui nós colocamos alguns grupos de convivência, como eu falei, são 23, não teria como estar colocando todos aqui, mas eu destaco os que a gente tem como exemplos, né, são grupos de idosos que estão em continuidade nesses serviços, de se reunir ou na semana, ou 15 dias, ou uma vez ao mês. Um exemplo clássico é da URAP do São Francisco, que é o Francisco Caetano, que fica lá no Adalberto Aragão, onde 30 idosos participam toda quarta-feira, onde é feita algumas atividades, como atividade física, roda de conversas, grupo de forró. Inclusive, essa unidade tem um grupo de forró compostos só por idosos. E eles fazem comemorações de datas pontuais, fazem passeios dentro do próprio município e fora do município. Na Policlínica Barral e Barral, nós temos a Unidade de Saúde Eduardo Paiva, o Mocinha Magalhães, o Barral e Barral, que realizam também atividades como rodas de conversa, ações de saúde, comemoração em datas pontuais, atividade física, oficina de respiração, o ensaio do coral, apresentações em eventos, né, encontro de integração e aula de alfabetização, todas essas ações estão dentro do Barral. Outro segmento de saúde que nós temos também grupo é o Cláudia Vitorino, lá na unidade do Comara, e que eles realizam também uma vez ao mês, né, rodas de conversa, ações de saúde e comemorações em datas pontuais. Esses são exemplos de alguns grupos e atividades que eles realizam. Como eu já falei, nós temos em torno de 23 grupos ativos. Eu trouxe para vocês também as equipes que têm grupos de atividade física em que são compostos só por idosos, né? A Unidade de Saúde Rosa Maria dos Santos, no Jardim Primavera, o Eduardo Asmar, Francisco Caetano, no Adalberto Aragão, Cidade Nova, na unidade do bairro Santo Afonso, Valdeísa Valdez, Maria Sofia, no Santa Cecília, e alguns polos similares de academia, principalmente na área do Calafate. Nós temos grupos de idosos, onde de segunda a quinta-feira são realizadas atividades físicas com esses idosos, e a maior composição são só idosos. Nós temos também na Policlínica Barral, como já havia mencionado, na URAP Rony Meirelles e na quadra poliesportiva do Apolônio de Sales, também com grupos de idosos. Aqui existem alguns registros, né, que a gente faz de ações para vocês poderem visualizar. Nesse momento aqui, a especialista está fazendo uma abordagem sobre oficina de memória para o grupo de idosos lá na Cadeia Velha. A qualificação da equipe de saúde nos instrumentos de avaliação de saúde. Hoje nós já temos em torno de 34 equipes qualificadas na aplicação desses instrumentos. A consulta compartilhada, né, o matriciamento, a médica da unidade de saúde, a especialista, e juntos atendendo o idoso e discutindo esses casos desses idosos dentro da unidade de saúde.
Nessa ação aqui é a implantação da caderneta de saúde do idoso na unidade lá do Comara. Eles já realizaram a implantação, já estão na finalização da qualificação. Neste grupo aqui do Adalberto Aragão, a educadora física, trabalhando a atividade física mais lúdica com os idosos. Eles são bastante participativos nesse sentido. Nesta aqui, o Arraial dos Idosos, como eu havia falado, algumas datas pontuais também, eles realizam ações. E aqui foi o Arraial, com envolvimento de toda a equipe e dos idosos da área de abrangência. Nesta unidade aqui do Mocinha Magalhães, uma roda de conversa sobre direitos previdenciários, né? Foi uma solicitação do próprio grupo de idosos, dos próprios idosos. Eles tinham essa necessidade de entender quais seriam os seus direitos previdenciários e a gente entrou em contato com um advogado especialista e trouxemos essa abordagem para os grupos de idosos. Aqui é o primeiro baile do Havaí dos idosos lá da Policlínica Barral e Barral, realizado este ano. E aqui o nosso projeto, que a gente considera um projeto bem ousado, que é a cantata de Natal de idosos. Nessa versão aqui, que foi a segunda versão, nós tivemos participação de mais de 80 idosos, entre eles com as condições limitadas, como a gente pode ver, cadeirantes, mas a gente não valoriza, né, esses idosos nesse sentido. E aqui outra imagem com a participação de todos cantando música. Até música em inglês eles aprenderam a cantar justamente para poder se apresentar nesse evento. Então é um evento grande que a gente mobiliza os grupos de idosos. Nesse daqui a gente tem a participação de 4 grupos de idosos aqui dentro e a gente tem um processo de qualificar esse idoso no canto, oficina de respiração, oficina de canto e, por fim, a apresentação deles no final do ano, né, num espaço bem maior, onde eles chamam a toda a família para verificar essa cantata. E aqui nós estamos, como eu falei, na semana, no mês de Setembro Amarelo, e a gente tem feito círculos de rodas de conversa sobre a valorização da vida e prevenção ao suicídio. Esse foi um momento lá na unidade do Albert Sampaio, com a participação de idosos, e nesse momento a gente encontra muitos idosos em sofrimento mental, e o vínculo ele é estabelecido de uma forma tão positiva que eles chegam para a gente no final e a gente consegue detectar precocemente isso e fazer os encaminhamentos necessários. Então, o que eu queria abordar hoje à tarde com vocês era isso. Está aí o meu contato da área técnica, caso alguém queira entrar em contato com a gente, o nosso endereço eletrônico. Nós estamos na Avenida Brasil, lá no centro da cidade, no altos da Caixa Econômica, no centro da cidade, no segundo andar. É isso, eu agradeço a oportunidade de estar compartilhando com vocês as nossas experiências na área técnica. A gente entende que nós precisamos avançar muito mais, mas também entendemos que nós já avançamos bem e positivamente. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada, Val. Gente, agora é o espaço que a gente abre para possíveis dúvidas, interação dos participantes com a palestrante. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser interagir um pouco com a Val, você pode digitar aqui na parte do bate-papo que ela lê e responde,
ok? Então, ok, gente. Só lembrando que esse vídeo dessa web palestra foi gravado e vai ser disponibilizado no nosso canal no YouTube, tá? Então, daqui umas 48 horas, no máximo, a gente posta lá no Telesaúde Acre, e assim como todas as outras web palestras que nós tivemos, essa também vai estar disponível lá. A gente manda o linkzinho para que vocês depois tenham acesso. Essa apresentação, ela também é disponível para o download, então nessa setinha da tela inferior, do lado esquerdo, né, uma setinha de upload, você pode fazer o download de toda a apresentação, e ela é disponível também no nosso site, né? Conheçam o nosso Instagram, o nosso site, é lá onde a gente divulga todas as próximas webs, as que já aconteceram, né? Conheçam um pouco sobre o nosso trabalho. O nosso site é o telesaude.ac.gov, o Instagram é o Telesaude Acre, e a gente pede que vocês sigam lá, né? Acompanhem o trabalho, tudo bem? Que aí nas próximas webs todo mundo já fica ligadinho, já recebe lá nos stories as próximas temáticas. A gente tem no nosso site uma sugestão, uma aba de sugestão de webs, né? Sugestão de temas. Então, acessem lá o site e vamos supor que o município tem uma demanda de algum determinado tema, que queira uma web palestra voltada para os seus profissionais ou queira mostrar uma experiência exitosa da sua secretaria, que acha que é pertinente para os demais municípios acreanos. Então, você manda aqui para a gente, solicita lá no site, que o Dr. Rodrigo Silveira, que é o nosso coordenador de teleeducação, ele vê a sua solicitação e já inclui na próxima agenda do próximo mês, tá bom? Então, o Telesaúde Acre agradece, em nome da nossa coordenadora, Mônica Moraes, o Rodrigo Silveira, mais uma web. Obrigada, Val, e até a próxima, pessoal. Obrigada.